Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está aí no YouTube, no Instagram, seja grandemente abençoado por Deus. Vamos cantar uma canção ao vivo, amém? Vamos adorar o Senhor, uma canção que eu faço o tema deste ano, que é Jardim.
maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor e a Ele adoração. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor com os símbolos, com cordas, com instrumento de cordas. Enfim, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor da beleza da sua santidade. Queridos, hoje são 26, né? Como é que vocês passaram o seu Natal? Como foi as festas de Natal? Que Deus abençoe grandemente a sua família. Lembrando que Natal, Jesus nasceu todos os dias, tem que nascer todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias nós devemos celebrar Jesus nas nossas vidas. Então, que possamos estar ainda nessa vibe, né, espiritual, e chamando Jesus Cristo sempre para o meio da nossa casa, o meio do nosso povo, no meio da nossa comunidade, para que o nome do Senhor Jesus ele venha a ser glorificado. Eu sei que é uma festa muito festiva, onde as pessoas param para um dia no ano para poder refletir, né, mais que essa festa venha a ser algo natural, normal, perpétuo dentro do coração de cada pessoa da humanidade. Queridos, hoje nós vamos estudar sobre o cego de Jericó. O cego de Jericó. O tema da mensagem é: Bartimeu deixou a capa e seguia Jesus estrada fora. Bartimeu deixou a capa e seguia Jesus estrada fora. Vamos ao texto. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Muito bem. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram. E o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando assim a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus estrada fora. Algumas traduções vai dizer: e seguia Jesus pelo caminho. Fantástico, queridos, fantástico. Esse texto, ele por si só, ele é fantástico. É um texto que traz muitas lições para nossas vidas. E mais uma metanoia, um homem que sofreu uma metanoia. Queridos, a capa naquele tempo significava toda a essência da pessoa. A vida de Bartimeu estava toda naquela capa. A capa representava toda a sua essência, representava toda a sua maneira de ser. Tudo aquilo que estava ali na capa, ela estava representado Bartimeu. E muitas das vezes, queridos, nós podemos observar que Jesus ele pede a capa. E às vezes, o tocar de Jesus, a gente larga a capa, estrada fora. Interessante que no versículo 46, Jesus foi para Jericó, né? E ele estava sentado e mendigando. Ele estava ali, querido, sentado e mendigando, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus. Muitas pessoas mendigam atenção, muitas pessoas mendigam amor, mendigam carinho, mas só que Jesus está aí para preencher todas essas nuances que o homem não pode preencher. Nós podemos observar que Bartimeu, ele ficou à beira do caminho, né? Então, quando a pessoa ela não tem Jesus, ela fica à beira do caminho. Ela precisa encontrar Jesus para que Jesus venha dar uma direção na vida dela. Ela precisa encontrar Jesus para que Jesus venha dar um norte na vida dela. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim. Ele começou a gritar, algumas traduções falam que ele começou a gritar, né, no sentido
da palavra mesmo, né? A berrar mesmo, no bom sentido aqui, né? Queridos, e Jesus, né? Ele olhou aquela compaixão, né? Teve compaixão, misericórdia e piedade de Bartimeu, né? Jesus ele teve misericórdia, compaixão e piedade. Jesus gostou, Jesus gosta de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que tenham atitudes, né, que venham agradar ao seu nome. Muitas vezes as atitudes de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não são formalmente, digamos, colocado de uma forma formal, litúrgica, né? Por exemplo, a mulher do bálsamo, né? Ela se expressou para Jesus de uma forma bastante contundente, bastante pertinente. Já preguei até no YouTube sobre isso. E Simão, o fariseu, não gostou da forma que ela chegou para Jesus, né? Então, e muitas das vezes, nós vamos ver aqui que a forma que as pessoas têm é única, queridos. Única. Quando a Bíblia fala em ordem de essência, queridos, a Bíblia não fala em ordem de essência no sentido de você ter sua essência. Não. A questão da você ter um controle, né, daquilo que. A ordem de essência no sentido de você disciplinar aquilo que está errado. Amém? E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, e os discípulos foi uma barreira. Infelizmente, os discípulos não teve discernimento, né? Ou ficou na posição que eles estavam ali. Não sei qual foi o caso dos discípulos, mas eles, muitas das vezes, né, tem uma tradução que fala que o discípulo mandou que ele se calasse. E quanto mais se mandava ele se calar, ele gritava mais. Quanto mais mandava ele calar, ele gritava mais. Por quê, queridos? Isso representa o quê? Maturidade, equilíbrio, sensatez. Maturidade, equilíbrio e sensatez. Ele não se voltou contra os discípulos. Ele foi naquilo que realmente estava precisando, naquilo que ele estava anseiando, naquilo que ele estava realmente colocando, né, diante de Deus. E Jesus parando disse para que o chamassem. Queridos, uma coisa que eu falo é o seguinte, que eu aprendo: não ouça a multidão, ouça a voz da palavra. Não ouça a multidão, ouça a voz da palavra. Por quê? Porque a multidão, queridos, alguém já dizia que a voz do povo é a voz de Deus. Aí eu quero parafrasear aqui um mestre, um grande mestre, o bispo Atila Brandão, e ele fala o seguinte, que a voz do povo, né, eu já vou até reconfigurar mais, que ele diz que a voz do povo é a voz do diabo, a voz de Deus é a Bíblia. A voz do povo é a voz do diabo, porque é a voz do povo que mandou crucificar Jesus. Mas eu sempre falo o seguinte, que na maioria das vezes, né, na maioria das vezes, a voz do povo ela pode estar em sintonia com a voz de Deus, né? Mas nesse caso não. Mas nesse caso não. Então, o que é que nós podemos observar? Que Deus, ele escreve certo por linha certa, de forma certa. Queridos, Deus tem um controle de nossos inimigos. A gente pensa que, como diz um pastor, outro mestre, que eu gosto sempre de parafrasear, né, pastor Silas Malafaia, que a gente pensa que o diabo, que Deus ganha para o diabo, como fazendo uma analogia aqui no futebol, como se fosse no segundo minuto da prorrogação, né? Do segundo tempo da prorrogação nos acréscimos. Ou seja, você que tem de futebol, você sabe que tem, depois dos 90 minutos, tem certos tipos de campeonatos que tem que ter prorrogação, que é 2 tempos de 15, e é literalmente algo bem eficiente e eficaz. Deu 15 minutos ali, já foi. Às vezes passam 2, 3, 4, 5 segundos, e algumas pessoas pensam que Jesus ganhou para Satanás de uma forma muito esforçada, aquela coisa toda. Não, não. O sacrifício da cruz foi algo totalmente importante, que não significa dizer que Jesus teve algo que foi que Satanás teve um privilégio de Jesus ter uma força, né, sobrenatural para se derrotar Satanás. Não.
A Bíblia fala que um anjo só, um anjo lá em Apocalipse, vai pegar Satanás, vai prender um anjo. Não fala que nem que é arcanjo, nem que é querubim, nem serafim. Um anjo é anjo, anjo é anjo. Um anjo, eu vi um anjo, o apóstolo João falando, eu vi um anjo, né? E ele acorrentou Satanás. Não falou que era arcanjo, querubim, serafim, senão a Bíblia falava. Então, queridos, muito bem. E se o Satanás, falando aqui, né, voltando ao Natal, se Satanás soubesse que a cruz ia ser a redenção, queridos, ele jamais ia colocar Jesus na cruz. Mas Deus, ele tem os planos, e aquilo que era maldição virou bênção. A Bíblia fala que todo aquele que for pendurado no madeiro, e o que é que ocorre? Jesus foi da cruz um símbolo de redenção, de restauração, sobre a luz, né, sobre as trevas. A luz raiou sobre as trevas, a verdade raiou sobre a mentira, a verdade prevalece sobre a mentira, a verdade ela tem um arcabouço, ela tem trunfo sobre a mentira, a luz tem trunfo sobre as trevas, né? A luz tem trunfo sobre as trevas e a verdade tem trunfo sobre as mentiras. Muito bem. Então não ouça, querido, a multidão, ouça a voz de Deus, ouça a voz da razão da palavra, né? Ouça a voz da razão da palavra de Deus. Porque, querido, é que eu falo o seguinte, nem sempre a maioria tem razão. E outra coisa, não vá pela maioria, vá pela que a palavra de Deus diz. Não vá pela maioria, vá pelo que a Bíblia diz. Não fique subjugado ao que fulano, a que as pessoas vão pensar. Por isso que eu tenho uma luta aqui, vocês me acompanham, como todo homem de Deus, né, ético, sábio, tem que falar sobre a questão da disciplinar a matéria, né, a palavra do Senhor, de acordo com ela é, e a questão também do comportamento cristão, né, sobre o secularismo mundano, né? Então nós devemos ter uma posição, nós não devemos ir de acordo com a maioria. Nós devemos ir de acordo com aquilo que as pessoas estão fazendo. Não, pastor, está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Não, 1000 vezes não. Queridos, sempre tive uma posição muito forte em relação a isso. Sempre fui dono de mim, sendo que Jesus, ele em mim produzia tal produto, né? Eu me coloco como produto do Espírito Santo para poder atuar, o Espírito Santo poder atuar. E sempre tive razões, decisões bastante pertinentes, coerentes, né, de acordo com a palavra de Deus, né? E isso me fez ser quem eu sou e chegar aonde eu cheguei, né? Porque eu sempre falo, eu estou aqui, né? Não cheguei aqui. Parafraseando alguns pastores, eu não caí aqui, cheguei aqui de paraquedas. Não, eu estou aqui, não cheguei aqui. Eu cheguei aqui, não estou aqui. Isso significa dizer que a gente tem uma escada a caminhar, né? Uma escada, um percalço, nós temos histórias para poder falar do amor de Deus. E assim, então Bartimeu não ouviu a multidão, queridos. Queridos, não importa se você ande só, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz da razão que vem da palavra. Ouça a voz da razão que vem do Espírito Santo de Deus. Não importa se você vai andar só, não importa se você vai andar também com pessoas dessa mesma egrégora. Não. Importante que você precisa ouvir a voz da razão do Espírito Santo de Deus. Que é o Espírito Santo de Deus que traz vida, que traz restauração, que traz poder, que traz amor, que traz graça, que traz misericórdias, queridos, sobre a vida das pessoas. E muitas das vezes você vê que tem pessoas que elas não aprendem com o tempo. Porque maturidade, queridos, maturidade não tem a ver nada com o tempo. A maturidade, o homem maturo, ele é forjado no seu caráter. O homem maduro, ele é forjado na sua essência. Você já viu aquele menino birrento que quando é tirado algo dele, ele expressa, exala aquele sentimento negativo? A mesma coisa é o homem que não conhece a Deus, né? Ele vai exalar aquilo que está dentro do coração dele. Ele vai exalar ódio, ele vai exalar ameaças, ele vai exalar, vai proceder de forma tola, né? E o que a Bíblia fala? O tolo não responde ao tolo, porque se você responder ao tolo, ele vai na mesma medida, você pode responder da medida correta.
mas na mesma medida você vai se fazer pior do que ele, igual a ele. Então não responda ao tolo, revidar jamais. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Essa que é a grande verdade. Queridos, Jesus teve misericórdia, compaixão e piedade, sobre a vida da pessoa. Misericórdia, Jesus acorda do coração. Jesus ficou cheio de graça pela vida daquele homem, teve compaixão, pelo o sentimento negativo daquele homem, daquela situação, teve piedade, se colocou no lugar daquele homem. Muito bem, aí Jesus manda chamar, interessante o versículo 49, disse Jesus parando, disse que o chamassem. Queridos, quando você clama ao Senhor, Jesus manda chamar a bênção. Quando você grita para o Senhor, Jesus manda chamar a bênção. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te as coisas grandes e firmes que não sabe. A questão do homem de Deus é que ele tem que clamar ao Senhor. O homem de Deus tem que clamar a Deus. O homem de Deus não tem que clamar a pastor, não tem que clamar a apóstolo, não tem que clamar a profeta, diácono, papagaio, periquito, tem que clamar a Deus. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te as coisas grandes e firmes que não sabe. Queridos, quantas vezes eu clamei a Deus e Deus me deu grandes coisas firmes que eu não sabia. Eu fui clamar a Deus e Deus me deu grandes revelações, grandes inspirações que eu pude perceber nesse versículo. Porque eu fico olhando assim, queridos, servir a Jesus é fantástico. Servir a Jesus é fascinante. Então, como a gente vê um exemplo desse de Bartimeu, um homem que largou tudo para seguir Jesus, é algo fascinante, queridos. Nada tão fascinante, tão sublime como o Evangelho. Então, só que Jesus manda chamar o cego, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. A multidão e o discípulo que já repreendia, com a voz de Jesus, levam palavra de ânimo, tem de bom ânimo. Queridos, isso é grande coisa para nossas vidas, queridos. Isso é uma grande lição para nossas vidas. Nós devemos ter ânimo nesses dias. 2020 foi um ano difícil, foi a pandemia, veio isso, veio aquilo, mas Deus falou: tem de bom ânimo, pastor Osés, tem de bom ânimo, meu servo que está ouvindo, porque estou contigo. E nós vencemos, glória a Deus. Deus nos levou da boca do leão, do lobos. Quantos lobos vieram para nos tragar, e Deus levantou e apareceu o pastor. Todas as vezes que vieram um lobo para tragar você no seu emprego, na sua casa, na sua vida, na sua essência, veio o pastor e botou os lobos para fugirem. Quantas situações desse ano foram maiores do que você e Deus subjugou essas situações? Quantas situações Deus ele foi e colocou à prova para que você exalasse o poder e o amor de Deus? Então, queridos, quando a gente é colocado à prova, quando a gente temos nossas situações, muitas das vezes algumas situações de algum ano mais drásticas do que o outro, outros anos são leves, e Deus ele quer ver o que está no nosso coração, queridos. Foi aquilo que eu coloquei ontem, porque nós somos afligidos, e uma das razões, amado, é que Deus ele quer ver o nosso coração. Como é que o pastor Osés pensa, como é que o pastor Osés está, o que é que o pastor Osés vai falar, o que é que o pastor Osés vai dizer sobre mim, não sobre os outros, a essência do pastor Osés, como é que está o coração. E Deus prova, queridos, para provar. Deus prova para provar. Então nós passamos pelas provas, como diz a música, dando glória a Deus. Nós passamos pela prova honrando o nome do Senhor Jesus, glorificando, dignificando o nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, queridos, para que o nome do Senhor Jesus venha ser exaltado. A segunda palavra é levanta-te, que ele te chama. Queridos, Jesus manda falar para vocês hoje: levante, você que está caído, você que está cabisbaixo. Pastor, esse período para mim é um período difícil. Pastor, esse período para mim é um período tenso. Pastor, esse período para mim é um período muito dificultoso. Jesus fala para você: levanta-te. Levanta-te, que você tem um ano de 2021 abençoado. E deixa eu te dizer algo aqui mais claro.
até o dia 31, Deus vai derramar muitas bênçãos sobre a sua vida. Ele levanta em nome de Jesus. Ele toma posse da vitória em nome de Jesus. Ele expulsa esse espírito de comiseração, de lamúria, esse espírito de derrota. Em nome de Jesus, se aposse da fé que é em Cristo Jesus. Né? Tem muitas pessoas que elas ficam muito desanimadas nessa época, muito pensativa, reflexiva no sentido negativo. Né? Claro que você tem que pensar, que tem que analisar e refletir, né? Isso faz parte, análise, né? Isso é até bíblico, mas tem gente que fica muito pesaroso, queridos. Deus tem um futuro abençoado para você. É como estava vendo uma pregação. Eu gosto muito de pautar minha vida, queridos, em coisas nobres. E você pode ter certeza que quando eu não estou fazendo alguma atividade física, né, da nossa laboral, eu estou até mesmo fazendo minha mensagem, eu estou ouvindo mensagem. Eu amo ouvir mensagem, eu amo ouvir pregadores, né? Amo ouvir pregadores aqui de perto, aqui de longe. Amo ouvir aí pessoas aqui do nosso Instagram, pessoas próximas a nós, pastor Ismael Miranda, apóstolo Sion, né? Pastor Edson Alves, né? Nosso aí, o pastor Marcos Golda, e tantos homens de Deus que tem aqui perto de nós, né? E também homens de Deus que estão lá, né? Que eu sempre tenho assim um apreço também muito grande, como o pastor Neu Barreto, como o pastor Oswaldo Lobo, como o pastora Cleo Rossafá, como o pastor Jeremias Pereira, Moabel Pereira, queridos, eu fico fascinado com a vida desses homens de Deus, né? Então, queridos, faça a diferença, seja diferente, seja uma pessoa que seja proativa. Deus tem grandes coisas para entregar para você, queridos, esse ano de 2020 ainda os resquícios. Você já viu o planejamento para o ano de 2021 e grandes coisas Deus vai entregar em 2021, né? Queridos, e muitas das vezes as aparentes derrotas não são derrotas, são vitórias que Deus está te entregando. Porque, queridos, as aparentes derrotas não são derrotas, são vitórias que Deus está te entregando. Né? Muitas das vezes você fala, mas meu Deus, por que essa situação aconteceu? Como é que vai ser na minha vida? Como é que eu vou ficar? Você já me viu aqui sobre os 4 aspectos que eu aprendi nesse ano. Né? A reconfiguração, a ressignificação, a convergência e a transfundação. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai ficar forte em Deus. Você vai ficar firme em Deus. Você vai glorificar a Deus pela que Deus tem feito na sua vida. Você vai ter uma nova convergência. Você vai ter novos planos de ação. Novos planos de ação. Deus vai lhe dar metas, Deus vai lhe dar sonhos, queridos. Deus vai lhe dar realizações. Quantos sonhos Deus me deu esse ano? Falei, meu Deus. E olha, pensa fazer. Não vou dar aqui de pregador pentecostais. Pense em um homem sonhador. Multiplique por 1000. Mas o que ocorre? Deus me deu vários outros sonhos, né? Então, antes de sonhar em fazer o bem, antes de sonhar em transformar a vida, sonhar em tudo que é proativo, né? Sonhar com o bem, não sonhar fazendo mal, queridos, que o mal ele é destrutivo. Nosso sonho tem que ser pautado pela palavra de Deus, tem que ser pautado nos caminhos do Senhor, tem que ser pautado, né, pelo elo do Espírito, queridos. Então, você precisa fazer o bem, né? Você precisa fazer o bem e não ligar para os julgamentos, como foi Bartimeu. Bartimeu não ligou para os julgamentos, querido. Né? E aí você viu que Deus deu recompensa. E foi um teste que ele passou. É igual aquela mulher, a mulher cirofenícia, foi um teste. Eu não preguei aqui sobre essa mulher ainda, uma mensagem, mas depois eu vou pregar. Porque Jesus falou o seguinte: não é bom tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Queridos, Jesus chamou ela de cadela. Sim ou não? Claro que sim, meu querido. Não tem um teólogo para dizer que não. Mas não no sentido de querer colocar ela com uma situação humilhante. Não, pelo contrário. Jesus sabia da essência dela, já sabia do contexto dela. A questão do contexto de Ciro-Fenícia tem algo aí muito forte aí que não dá tempo aqui de explicar. Né? É uma questão de eles se sentirem superiores, né? De sentir a mensagem que Jesus estava falando, codificando, é o seguinte: se você está em Cristo, se você quer a cura mesmo, se humilhe. E ela entendeu, é tanto que ela chegou lá e deu uma lição de moral em todo mundo e deixou Jesus alegre e feliz. Senhor, mas tudo bem.
Mas os cachorrinhos comem da migalha que é da mesa do seu Senhor. Pelo amor de Deus, meu irmão. A mulher fez um estrago no mundo espiritual, né? Jesus ficou, entre aspas, encantado com a atitude daquela mulher. Encantado no sentido de alegre, feliz, né? Com a atitude daquela mulher. Então, os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa do seu Senhor. Né? Muito bem. Que ele te chama, querido, Jesus mandou chamar o cego. Jesus mandou chamar o cego. Jesus manda nos chamar para a missão de pregar o evangelho, de ser uma diferença, de mudar a atmosfera de nossa casa, querido. Aí você vai ver aqui, versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Acho lindo essa mensagem, né? Acho linda essa mensagem. E Jesus falando disse, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Queridos, Jesus ele sabe muitas das vezes que você tem, que você precisa, que você necessita, mas ele quer que você fale. Por isso que a verbalização, queridos, você falar é bom. Jesus sabe que eu preciso, sabe, queridos, né? Jesus ele sabe, Jesus não é menino, não é criança, não. Jesus sabe, pelo contrário, Jesus sabe tudo, né? Agora ele quer que você fale. Ele quer que você verbalize, ele quer que você declare, ele quer que você fale com sua boca, para que o nome do Senhor venha ser glorificado e isso venha ganhar materialmente sonhos, projeções, né? Então, queridos, Jesus ele quer que você fale dos seus anseios, né? E o versículo 52 diz, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus estrada fora. Ele largou a capa e seguia Jesus estrada fora. Como você viu, a capa representava toda o seu conceito, a sua filosofia, a sua riqueza, a sua essência, no sentido até negativo, que ele teve que lançar a capa fora. Então, Jesus, querido, quando alguém aceita Jesus, a pessoa lança tudo fora, que é ruim, lança o pessimismo, o negativismo, lança a maldade do coração, lança tudo fora para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que o nome do Senhor venha ser exaltado, para que o nome do Senhor venha ser bendito, para que o nome do Senhor venha ser honrado. Vocês do YouTube, Deus abençoe. E Bartimeu lançou a capa e seguiu Jesus estrada fora. Um forte abraço. Então, querido, Jesus